pessoal, tudo bem? Bom, eu tava esperando as aulas do Centro de Mídia pra gente continuar seguindo pela proposta de lá, mas eu percebi que se eu ficar esperando essas aulas, a gente vai ficar super enrolado. Então eu resolvi que eu vou seguir aqui as aulas com vocês. Nesse momento eu vou retomar uma explicação de um tema que eu tinha começado, que eu até dei um exercício, vou retomar pra gente fazer exercícios de aprofundamento e aí a gente vai seguir pro próximo tema. Nós falamos presencialmente sobre a formação do povo brasileiro. Eu falei sobre os diferentes ciclos econômicos, então, o que se sucedeu no Brasil desde a invasão dos portugueses até a sua industrialização. Lembrando que o Brasil passou por extração do pau-brasil, plantio de cana-de-açúcar, ciclo aurífero, plantio de café e da falência do café à industrialização já no século 20, no ano de 1930. Então, isso tudo a gente falou e tal. Uma outra coisa que eu trouxe pra vocês é que quem compôs a base da nossa cultura foram os europeus, principalmente na figura dos portugueses, os africanos, que foram trazidos compulsoriamente da África para o Brasil para servirem de trabalho escravo, e os indígenas, que eram os povos originais desse território. Esses três grupos, esses três povos, são a base que formam a nossa cultura. Por isso a gente diz que o Brasil é um povo super miscigenado, porque nós temos essas três bases genéticas compondo. Por isso nós temos tantas caras, né? Nós somos tão distintos entre si. E por isso nós também temos uma cultura bastante vasta. Ainda que, infelizmente, a gente só reforce e ao longo de séculos tenha tratado positivamente apenas os aspectos da cultura europeia, nesse sentido, temos que dizer que somos eurocêntricos. O que é ser eurocêntrico? É colocar a Europa como centro da nossa organização, como centro do nosso exemplo. Ainda que nós tenhamos feito isso, a cultura africana e a cultura indígena são fundamentais no nosso cotidiano. E nós devemos cada vez mais valorizá-las, porque a desvalorização dessas culturas está ligada à manutenção do racismo e à manutenção da mortalidade imensa dos povos indígenas que nós temos ainda hoje no Brasil, ok? Então, eu queria ressaltar isso. Uma outra coisa importante que ele vai trazer como a próxima lição é porque as pessoas migram. O que é migrar? Migrar é sair de um lugar e se mudar para outro, tá? Então, fluxos migratórios são fluxos de movimento de pessoas, de mudança do lugar onde vivem para viver em outro. Nós temos diversos fluxos migratórios internos e externos no mundo, nacionais e internacionais. Então, por exemplo, no Brasil, quando principalmente até os anos 2000, que isso era mais intenso, não que tenha acabado, mas diminuiu bastante do que já foi. Os fluxos migratórios das pessoas do norte e do nordeste para a região sudeste em busca de trabalho eram imensos. Então a gente tem essa possibilidade, assim como a gente tem a possibilidade de sujeitos que venham de fora, de outros países, para viver aqui, tá? Esses fluxos, então, podem ser nacionais ou internacionais. Nós dizemos que um sujeito emigra quando eu tô aqui no Brasil e o indivíduo sai daqui e vai morar fora. Ele é um emigrante pra mim. Ou seja, aquele seu conhecido que foi morar lá na Europa, que foi morar lá nos Estados Unidos, o amigo do seu amigo do seu amigo, o primo da sua avó, toda essa galera, pra gente é emigrante. Saiu daqui e foi pra lá, ok? Quem é o imigrante? Imigrante é o sujeito que vem. É o sujeito que sai lá de fora e vem morar aqui. Nós definimos emigração e imigração de maneiras distintas. Nós dizemos que quem vai emigra e quem vem imigra para poder criar aí, por exemplo, estatísticas para dizer, o Brasil tem um fluxo de emigração maior do que de imigração. Ou seja, mais pessoas saem do país do que entram para viver no país, tá? Esse é só um exemplo, não é uma afirmativa. Por favor, eu não tenho esses números e eu não tô afirmando isso, eu tô apenas exemplificando, ok?
Uma outra coisa importante é o seguinte, esse sujeito, quando ele chega no seu novo território, nós dizemos que ele é um estrangeiro. E esse é um tema que a gente ainda não falou muito. O estrangeiro, quando ele chega, ele traz consigo toda uma cultura, toda uma origem, toda uma tradição que muitas vezes é bem diferente do território em que ele veio viver. Isso, dependendo do território de onde ele vem, pode causar um estranhamento, tá? Esse estranhamento que o estrangeiro causa, que o outro causa, ele pode ser maior ou menor na medida em que nós conhecemos mais ou menos essa cultura desse sujeito. Então a gente pode verificar no nosso cotidiano. Principalmente nós, que somos eurocêntricos, quando conhecemos um estrangeiro europeu que veio morar aqui, né, que vem e emigra pra cá e fixa sua residência, o que a gente tende a fazer? Nossa, esse cara é incrível, é um europeu, lá na Europa ele vive uma vida incrível, ele tem uma cultura incrível. Mas quando esse sujeito, por exemplo, é um boliviano que vem pra cá, a gente diz, olha esses pobres invadindo o nosso país, olha a cultura desse povo, olha como eles são feios, como eles são estranhos, porque nós já fazemos um juízo de valor sobre quem é esse estrangeiro. E lógico, também tem a ver com o quanto a gente valoriza ou não a cultura e o quanto esses sujeitos significam economicamente, porque teoricamente a Europa é rica, a Bolívia é pobre. Então europeus ok, bolivianos não, queremos fora, tá? Isso mostra o nosso olhar preconceituoso, etnocêntrico, que é um tema que a gente estudou lá no ano passado e que eu vou retomar aqui. Etnocentrismo é quando você põe a sua cultura como centro da comparação das outras. Então, você vai usar a sua para dizer a minha é melhor do que a dele, a minha é mais desenvolvida que a dele. É quando você acha que a sua cultura é melhor que o outro, é estranho. Todos nós somos etnocêntricos. E o outro povo também olha pra gente e diz, olha que povo estranho esse povo brasileiro. O etnocentrismo é uma postura preconceituosa e a maneira como o estrangeiro é recebido aqui tem a ver com esse olhar etnocêntrico, sim. Porque quanto mais etnocêntricos nós formos com a cultura desse sujeito, menos a gente vai gostar da instalação desse sujeito aqui. Isso vai gerar tensão na formação do território, tensão na organização social daquele grupo que recebe esse imigrante. Então você vai ter, por exemplo, como teve aí há uns anos atrás, e acredito que continue tendo, a hostilização de venezuelanos pelas ruas do Brasil. A hostilização de haitianos, que são sujeitos que precisaram migrar para cá nos últimos anos, em busca de asilo político, em busca de vida melhor, em busca de uma condição de existência, porque estavam muito mal nos seus locais de origem. E aí eles passaram a ser hostilizados na rua, mesmo estando trabalhando, mesmo contribuindo para o país, mesmo em situação legal, esses sujeitos passaram a ser hostilizados. O que nós não vemos um europeu sofrer. Mesmo que ele também esteja lá, venha um bicho grilo, sei lá, um alemão bicho grilo, vender coisinha lá na praia. Ninguém olha pra esse sujeito e xinga como xinga o sujeito que é haitiano ou boliviano que vem e vai vender coisinha lá na praia. Porque nós somos etnocêntricos, tá? Essa tensão que é causada tem a ver com essa disparidade de culturas e o quanto nós consideramos uma cultura superior ou inferior à outra, ok? Então nós falamos aqui um pouquinho de revisão e as tensões e o motivo das tensões pelas quais a chegada do estrangeiro causa no território e na sociedade em que ele se insere. Valeu, galera, até a próxima aula.